Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e é com muita alegria que estamos juntos novamente. Hoje meditaremos na carta aos Filipenses e faremos isso hoje no único dia dos capítulos 1 até o capítulo 4. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele se encontrava em Roma preso por volta do ano 61. E mesmo com todo este contexto, a carta escrita aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria devido ao seu contexto. Eu vou dividir a carta em 5 tópicos para ficar melhor a nossa compreensão. O primeiro, que seria a introdução, é o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 26. O segundo tópico seria a mente de Cristo, o capítulo 1, versículo 27, e o capítulo 2 até o versículo 30. O terceiro tópico seria não confiar na carne, capítulo 3, do 1 ao 16. O quarto tópico, aplicando as lições, capítulo 3, 17, capítulo 4 até o 9. E o último tópico seria a gratidão e bênção, capítulo 4, do 10 ao 23. Na introdução, capítulo 1, do 1 ao 26, mesmo da prisão, Paulo escreve aos irmãos filipenses um apelo emocionante e encorajador para serem unidos e constantes. Em sua saudação, no versículo 1 e 2, Paulo não escreve aos seus amigos em Filipos de sua posição como apóstolo, mas sim de sua posição ao lado deles, em julgo como eles no serviço ao Senhor. Suas palavras são para todos os santos de Cristo Jesus em Filipos, frisando a importância deles serem unidos na recepção da mensagem que ele está enviando, com ênfase especial nos bispos e diáconos da congregação, cujo trabalho é de ajudar em manter os irmãos unidos e constantes no serviço do Senhor. Dos versículos 3 ao 11 do capítulo 1, nós vemos aqui a oração de Paulo. Paulo é sempre agradecido por tudo que ele tem recebido do Senhor, e ele vê os irmãos em Filipos como mais uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início do seu serviço de evangelização. Ele tem saudades deles, ele usa o termo na terna misericórdia de Jesus Cristo. Mas ao invés de orar pelo próprio desejo de os ver de novo, ele ora pelo crescimento espiritual deles. Se eles crescerem em amor, com o conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá a oportunidade de os ver de novo após esta vida, que é mais importante que os ver outra vez nesta vida. O desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos seus irmãos em Filipos. Ainda no capítulo 1, do verso 12 ao 18, nós vemos agora Paulo pregando Cristo. Paulo não perdeu nenhuma oportunidade para pregar Cristo. Mesmo na cadeia, ele estava pregando aos perdidos. Outros também estavam pregando. Alguns ficaram animados pelo exemplo de Paulo na prisão e se esforçaram para pregar mais fora da prisão. Porém, haviam outros que, por motivações não tão amistosas assim, também estavam na pregação do evangelho. Paulo não demonstrou o mesmo caráter deles, com atitudes erradas. Ele não sentiu inveja deles como eles esperavam. Antes, ele louvou ao Senhor porque Cristo estava sendo pregado. O poder da salvação está na palavra. Aqueles que procuram a salvação vão ouvir a palavra da verdade e a seguir, ao invés de seguir os homens que a ensinam. Ainda no capítulo 1, dos versos 19 ao 26, Paulo escreve sobre estar vivendo em Cristo. Paulo escreve que conhece apenas 2 opções: viver como Cristo viveu ou morrer como Cristo morreu. Essa é a chave para entender a atitude de Paulo, porque ele vive como Cristo viveu, ele não se envergonha de estar preso, sabe que será provado justo no dia do Senhor, assim como Cristo foi provado justo pela sua ressurreição. Uma vez que ele vive como Cristo, sabe que a morte será para ganhar a recompensa eterna com o Pai. Portanto, o desejo sincero de Paulo é que Cristo seja magnificado no seu corpo e que sua vida encoraje os irmãos em Filipos. Ele preferia morrer agora para estar com Cristo, mas se a decisão fosse dele, ele escolheria ficar, porque ainda ele queria servir mais tempo ainda em carne os seus irmãos para o bem maior deles e não para o seu próprio bem. O segundo tópico vai do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 30 do capítulo 2, que fala sobre a mente de Cristo.
Do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2, ele fala sobre a importância da união. Filipos era uma colônia do Império Romano. Os cidadãos viviam como romanos, respeitando as leis de Roma e pagando impostos a César. Eles gozavam da segurança e dos benefícios de serem cidadãos romanos, ainda que vivesse uma grande distância de Roma. Parte da força de Roma era a união das suas colônias através do mundo antigo. Todas elas estavam se esforçando juntas pelo um bem comum. Semelhantemente, os cristãos filipenses eram uma colônia do céu. Quando Paulo escreveu "vivei de um modo digno", ele estava lhes dizendo para viverem como cidadãos de sua cidade capital, o céu. Um cidadão tem que manter um certo perfil. Como o resto do mundo saberia que os filipenses eram romanos, eles viviam como romanos. Como o mundo saberia que eles eram cidadãos dos céus, eles teriam que viver como santos em união, amor e serviço. O Império Romano era forte, mas no fim caiu. A unidade da cidadania cristã é parte de um reino inabalável. Ainda no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, Paulo fala sobre a mente de Cristo, para que os santos de Filipos servissem bem uns aos outros, deixando seus próprios desejos pelo bem comum de todos os santos. Eles teriam que aprender a ser desprendidos. Muitos reinos tinham caído por causa do egoísmo e da ganância, mas o reino do céu estava estabelecido no serviço desinteressado aos outros. Jesus Cristo, próprio Rei, veio como um servo e serviu a toda a humanidade, vivendo sem pecado e morrendo numa cruz. Se Jesus pôde humilhar-se para descer do céu e servir os homens, estes podem humilhar-se para descer do seu orgulho e servir aos outros. Nos versos 12 ao 16, ele fala sobre efetuar a sua salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, vemos em Romanos 6:23 uma referência, mas exige uma resposta por parte dos homens para a receberem. Essa resposta é a obediência. Paulo encoraja-os a continuar obedecendo, justo como tinham feito quando ele estava com eles. Ele incita-os a obedecer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando obedecemos a Deus fielmente, Ele trabalha em nós para a salvação. A obediência jubilosa e unida dos servos de Deus é luz no mundo escuro onde as pessoas vivem com ira e disputa, servindo só a si mesmas. Agora no capítulo 3, do verso 1 ao 16, nós vemos o tópico que é não confiar na carne. Ele inicia o capítulo 3 com a chave regozijai-vos no Senhor. Então a chave da nossa alegria deve estar no Senhor e não nas nossas próprias obras. Devemos estar buscando em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, como vemos em Mateus 6:33. Por esse motivo, Paulo escreve aos Filipenses mais uma vez as mesmas coisas que já ouviram dele em Cristo. É nossa segurança no Evangelho que continuamos estudando as mesmas palavras do Senhor, ao invés de criar novos e melhores credos. Tudo o que precisamos para sermos fiéis e piedosos já foi nos dado nas Escrituras. Você verá isso em 2 Timóteo 3:16-17, 2 Pedro 1:3 e Judas capítulo 3. Nos versículos 2 e 3, Paulo agora enfatiza sobre a verdadeira circuncisão. Alguns chegaram a Filipos ensinando coisas que não faziam parte do Evangelho de Cristo. Falaram que os irmãos precisavam se circuncidarem e cumprirem a lei de Moisés. Paulo explica que a circuncisão verdadeira é do Espírito e não na carne. Veja Colossenses 2, do 11 ao 14. É Cristo quem circuncida nosso coração e espírito quando, pela fé obediente, somos batizados nele. A falsa circuncisão tem ligação com Abraão, apenas pela obediência física, mas a verdadeira circuncisão são aqueles que têm a fé de Abraão. Gálatas 3, do 7 ao 14, do 26 ao 29. Ainda no capítulo 3, do verso 4 ao verso 11, Paulo enfatiza que deve ser considerado tudo como perda. Paulo mostra a futilidade de confiar na carne, usando o exemplo da própria vida dele. Se alguém poderia ter confiado na carne, seria Paulo. As coisas que ele conseguiu fazer como judeu eram notáveis, mas para Paulo nada disso importava. Ele não somente considerava todas essas coisas perda, mas até as chamou de refúgio.
Até as maiores coisas que um homem pode conseguir aqui nesta vida não são nada quando comparadas com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo considerava tudo refúgio para não ser tentado confiar nas coisas que ele tinha feito. Ele sabia que precisava se conformar com Cristo na sua morte. Se houver algo que ameaça nos impedir de participar da ressurreição, precisamos considerar tal coisa como refúgio e jogá-la fora. Dos versículos 12 ao 16 do capítulo 3, Paulo fala sobre prosseguindo para alcançar, e o ensinamento desse texto é o mesmo ensinamento que ele traz ali no capítulo 2, versículo 12, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Por isso ele fala que ele prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No penúltimo tópico, que é aplicando as lições, que vai do capítulo 3, versículo 17, ao capítulo 4, versículo 9. Paulo começa a dizer sobre um contraste de caráter. Ele começa aplicando as lições a si mesmo. Como um exemplo aos irmãos, ele os faz lembrar de sua caminhada como cidadão do céu, cujo Deus é o Salvador, com poder para mudar nossos humildes corpos terrestres em outros glorificados. Ele se contrasta com outros que entraram no meio deles, aqueles que servem a seus próprios desejos e paixões em vez da verdade e poder de Deus. Seu Deus, com D minúsculo, do ventre, não pode dar glória eterna aos seus seguidores, mas pode somente levá-los à perdição, que é a glória do ganho terrestre temporário. É a esperança de glória celestial que fortalece os fiéis. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 4, ele fala sobre as responsabilidades individuais. A unificação do corpo de Cristo começa num nível pessoal. A igreja se compõe de pessoas que vêm de uma variedade de ambientes, com uma variedade de personalidades e níveis de maturidade. Certamente aparecerão diferenças de opinião entre irmãos. Mesmo o próprio Paulo tinha uma forte diferença de opinião com 2 outros discípulos. Vejamos isso em Atos 15, do 36 ao 41. Mas, se essas diferenças espirituais foram tais que afetem nossa unidade espiritual, elas precisam ser superadas. Nossa tarefa é permanecer unido para que possamos continuar a luta contra Satanás. Evódia e Sintique são instruídas a superar suas diferenças, pensando concordemente no Senhor. E, como o fiel companheiro de jugo não nomeado, aqueles que estão unidos no Senhor deverão trabalhar duramente, ajudando aqueles que estão lutando. Agora, nos versículos 4 ao versículo 7 do capítulo 4, nós vemos que ele retrata a alegria em Cristo. Essa parte é um dos fundamentos que essa carta é conhecida como a carta da alegria. Não é fácil estar contente no sofrimento, mas isso é o que o cristão é chamado frequentemente a fazer. O cristão que passa por diversas adversidades na vida, passa por grandes sofrimentos. Mas podemos regozijar-nos, não importa quão dura seja a situação. Se o regozijo for no Senhor, você terá a oportunidade de regozijar mesmo em meio às lutas. Se simplesmente nos mantivermos perto do Senhor em oração e pelo nosso próprio comportamento moderado, até mesmo no sofrimento poderemos conhecer a paz que excede a todo o entendimento. Paulo está escrevendo com experiência. Lembre-se, foi em Filipos que eles e Silas estavam alegremente cantando hinos a Deus, mesmo depois de terem sido espancados e atirados na prisão. Esse texto está no livro de Atos, capítulo 16, do verso 19 ao verso 25. Ainda no capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo fala agora sobre como deve ser a maneira de pensar. Tornar-se um cristão forte envolve uma mudança completa de personalidade, do coração para fora. Para se comportar como um cristão, precisa-se pensar como um cristão. O cristão precisa pensar ativamente e não passivamente. Paulo diz para deixar que esta coisa ocupe o vosso pensamento. Uma mente ociosa acolherá todo tipo de pensamentos, desde os bons até os maus, mas uma mente ativa trabalhará para controlar-se, detendo-se no que é nobre e bom, deixando fora o que corrompe. Jesus ensinou que não somente nossos atos,
mas nossos pensamentos por trás deles serão julgados no dia final. Você vai ver essa referência em Mateus 5, do 21 ao 32. Agora entramos no último tópico que fala sobre gratidão e bênção, que vai do capítulo 4, do verso 10 ao verso 23. Ele inicia a carta agradecendo a Deus pelos filipenses, e ele encerra com agradecimento pessoal aos irmãos. Do verso 10 ao verso 13, ele fala sobre a vida contente. Ao receber a ajuda dos filipenses, Paulo se regozija grandemente no Senhor. Mesmo assim, ele explica que o seu contentamento vem não das coisas que ele tem nesta vida, mas em sua relação com o Senhor. O contentamento nesta vida é uma atitude aprendida, mas todas as coisas que Paulo sofreu por amor do Evangelho, ele aprendeu a manter a sua atenção em Cristo. Vemos essas referências em 2 Coríntios 11, 23 ao 30. Vemos também em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E se aprendermos a ter Cristo como foco de nossa vida, a nossa circunstância material perderá a sua importância. Dos versículos 14 ao 20, ele fala sobre o verdadeiro donativo. Ainda que Paulo não precisasse do donativo deles para ficar alegre, contente, assim mesmo ele se regozijou em recebê-lo, porque eles participaram da aflição dele. Eles tinham ajudado a Paulo desde o início, quando ele saiu de Filipos para ensinar em Tessalônica. Temos essa referência em Atos 16, 11 e Atos 17, 4 e 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. E agora que tinham a oportunidade de ajudá-lo novamente, isso significa fruto para crédito deles, eles colheriam ricas recompensas do Pai. A dádiva deles era um sacrifício pessoal, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Não é o objeto do sacrifício que dá a suave fragrância a Deus, mas o coração daquele que faz o sacrifício. Os corações dos filipenses eram suaves para Deus, em seu abundante amor para com Paulo. E essa generosidade é o modelo para os cristãos de hoje. Eles não deram esperando receber bênçãos em retribuição. Não deram porque era algo que a igreja exigia. Eles deram com ânimo e de coração, sabendo que sua dádiva estava indo para a divulgação do evangelho e que Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. E agora entramos na finalização do livro, que está no capítulo 4, do 21 ao 23, onde Paulo fala que o nosso amor genuíno de uns pelos outros, de nosso cuidado com a unidade do corpo de Cristo, devem compelir-nos a ver uns aos outros assim como Cristo nos vê. Podemos saudar nossos irmãos em Cristo Jesus. Se há luta entre nós, temos que humilhar-nos e abandonar nossas diferenças pessoais para ajudar uns aos outros a chegar ao céu. Isto é exatamente o que Jesus fez por nós. Paulo envia saudações de todos os irmãos que estavam com ele. Os filipenses haviam ajudado a levar o evangelho até aqueles da casa de César, que se lembraram deles com amor. Em tudo isso, a graça do Senhor é óbvia. Paulo começou sua carta desejando-lhe graça do Senhor e encerra com o mesmo desejo. Onde abunda a graça do Senhor, haverá paz, unidade e força para superar as tentativas de Satanás a destruir os servos de Deus. Veja uma referência sobre isso em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação na palavra do Senhor. E eu queria deixar para a meditação dos irmãos, depois de uma leitura de um livro assim tão maravilhoso, um livro onde nós vemos a gratidão de Paulo com uma igreja que, por sua vez, também era grato a tudo que foi ensinado do Evangelho, pessoas que eram fiéis ao Senhor, pessoas que amavam ao Senhor, que estavam preocupados ali com Paulo, com suas necessidades, que ofertavam, investiam para que o Evangelho continuasse sendo pregado. E junto com isso, o que Paulo estava fazendo arremetia também aos filipenses, porque eles estavam juntos com Paulo naquilo que eles podiam, em oração, em ofertas, em doações. Então, um livro maravilhoso, onde nos ensina o poder de nos regozijarmos no Senhor, mesmo em meio à luta. Eu queria deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 4, versículo 7, onde ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Nós temos vivido tempos onde as pessoas estão perturbadas, dificuldade, a correria da vida, muitos problemas, onde as pessoas têm tido ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então nós vivemos tempos onde o coração e a mente está desprotegida, está afetada por tudo que acontece. Mas Paulo deixa uma receita aqui, a paz que excede todo entendimento, que essa paz é a paz do nosso Senhor, ela nos guardará. E essa paz que excede todo entendimento é justamente uma paz que ela não é lógica, não é explicada, é uma paz que não cabe no gabarito. E é uma paz, para ser paz, ela acontece no meio da guerra, porque se não tem guerra, não tem necessidade de paz aonde não tem guerra. A paz ela vem justamente para encerrar alguma situação turbulenta. Então, se você tem vivido os momentos difíceis, onde a mente, o coração tem sido afetado pelas coisas em volta, há uma palavra do Senhor para você nesse dia, que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento, é ela que guardará o seu coração e a sua mente, e que você mergulhe nesse Deus, na presença desse Deus poderoso que nós servimos, e que a paz dele possa guardar você, possa proteger, possa trazer cura à sua mente, ao seu coração, e que essa paz possa trazer para você aquilo que Paulo nos ensinou nesse livro, que o olhar dele não estava nas dificuldades, nas lutas e nem nas perdas e muito menos nos ganhos. O olhar dele estava lá na glória, estava na recompensa maior que viria. E que o Senhor os abençoe e dê um domingo abençoado de paz a todos vocês, em nome de Jesus.